Então, o objetivo desse estudo da própria ArcGen era a gente conseguir metrificar a nossa evolução de forma mensal. A gente pegou alguns terrenos padrões da ArcGen, então eles têm ali formatos diferentes. Então a gente destina um terreno P, que a gente nomeia aqui, que é um terreno até de 5 mil metros quadrados, um terreno M de 5 a 10 mil metros quadrados, um terreno G de 10 mil a 20 mil metros quadrados e um terreno G que seria acima de 20 mil metros quadrados. Então, de acordo com algumas premissas já conhecidas, a gente rodou esses mesmos terrenos de forma mensal. Então, a gente começou a rodar os terrenos a partir de junho, e aí com isso a gente conseguiu verificar a evolução da plataforma neste último trimestre, que seria entre julho, agosto e setembro. Tá? Então, o que a gente pediu? A gente pediu para o nosso arquiteto, que é o Caio, gerar soluções de forma manual para esses terrenos, para que a gente tivesse a meta de tentar alcançar os resultados que o Caio conseguiu alcançar. Então, basicamente, para o terreno P, e aí, tanto do terreno P, M, G e GG, a gente deu uma premissa de utilizar as tipologias da própria ArcGen, com um CA máximo de 5, uma taxa de ocupação máxima de 80% e uma taxa de permeabilidade mínima de 20%. Então, ele rodou no terreno P, criou um estudo com as tipologias da ArcGen sem vaga, então ele encontrou 528 unidades e um CA de 4,96, muito próximo ali do CA máximo. E a partir do terreno M, ele tentou gerar um estudo tanto sem vaga como com vaga. Então, para o terreno M sem vagas, ele conseguiu 973 unidades e um CA máximo de 4,98. Já rodando com vagas, ele conseguiu, aí a nossa premissa é que ele conseguisse a proporção de 1 para 1. Então, a mesma quantidade de unidades, ele tinha que alcançar a mesma quantidade de vagas. E aí, para esse estudo, ele conseguiu ali 276 unidades e 276 vagas, e aí o CA ele baixa consideravelmente. Então, ele conseguiu um CA de 1,26, mas a nossa principal métrica aqui era ele conseguir a mesma proporção e com o máximo possível de unidade e vaga. Para o terreno G sem vaga, e aí o terreno G ele é um terreno diferente, porque ele tem um formato irregular e ele também tem uma área de APP. Então, isso também pode impactar ali nas soluções. Então, a gente queria metrificar se isso iria causar problema na plataforma ou gerar ali menos soluções. Então, para o terreno G sem vagas, ele conseguiu 1.309 unidades com um CA de 3,94. E já rodando o mesmo terreno ali com vagas, ele também conseguiu a proporção de 1 para 1, conseguiu um CA máximo de 1,20, mas ele conseguiu 536 unidades e 536 vagas. E para o último terreno, que seria o terreno GG, a gente nem rodou sem vagas, porque é um terreno acima de 20 mil metros quadrados, e geralmente os clientes eles não costumam colocar num terreno tão grande assim, somente rodar sem vagas, então ele somente testou esse terreno com vagas, e nesse terreno específico, ele conseguiu um pouquinho mais de vagas. Então, a proporção aqui foi, ele conseguiu 101%, né? Ele até extrapolou um pouquinho na questão de vagas, mas aí ele conseguiu 945 unidades e 957 vagas, com um CA máximo de 1,46. Então, essas são as nossas metas que a gente tentou alcançar com a plataforma, e a gente queria apresentar os resultados da plataforma, seja no nosso ponto de partida, que seria em junho, e também ali o nosso melhor resultado dentro do último trimestre. Então, para o terreno P, que seria o terreno P sem vagas, a gente partiu ali do ponto de partida, conseguindo 365 unidades e estava 30% abaixo do arquiteto, e o nosso melhor resultado do Q foram 459 unidades, e aí a gente teve uma evolução de 25%, e atualmente a gente está 13% abaixo do Caio. Então, e aí o que a gente conseguiu verificar? Que para terrenos abaixo de 5 mil metros quadrados, que seria o terreno P, é onde a gente teve uma evolução, porém, seria o pior cenário, digamos, que da ArcGen. Então, a gente teve uma evidência que a gente ainda precisa ajustar os parafusos aqui, para que a gente consiga resultados cada vez melhores para terrenos abaixo de 5 mil metros quadrados. Para o terreno M sem vagas, a gente partiu ali do ponto de partida com 594 unidades, e aí em percentual a gente estava quase 40% abaixo do Caio, então estava com menos 39%, e atualmente a gente está com 947 unidades, e só está somente abaixo de 2,7% do Caio.
Então, a gente teve uma evolução de quase 60% e nos últimos 3 meses. Então, a gente teve uma evolução bem expressiva. E justamente essa evolução também foi bastante significativa, porque o nosso ponto de partida também estava bem baixo. Então, a gente estava entregando resultados piores e agora a gente já está chegando ali muito próximo do arquiteto, somente com 2,7%. E aí o objetivo é justamente que o usuário ele potencializar ainda mais esses números. Para agora o mesmo terreno M com vaga, estava encontrando mais unidades do que o Caio conseguiu, então a gente estava conseguindo 320 unidades, estava 15% superior ao Caio, porém a gente conseguiu 260 vagas e a gente estava 5,8% abaixo do Caio. Então, a nossa proporção estava 81%. Então, a gente pedia para o nosso algoritmo chegar na proporção 1 para 1, só que a gente não estava conseguindo isso de forma consistente. Então, nosso melhor resultado do que a gente conseguiu essa proporção de 1 para 1, a gente conseguiu bater o mesmo número de unidades com o mesmo número de vagas, e a gente ficou somente 1,4% abaixo do Caio. Então, a gente teve uma evolução de 4,62%, mas essa evolução ela não foi tão expressiva justamente porque a gente já estava entregando um resultado satisfatório no nosso ponto de partida. Então, a gente estava somente 5,8% abaixo, e agora a gente está 1,4%. Então, a gente está bem contente ali com os resultados da plataforma. Agora, para o terreno G. Então, terreno G, 100 vagas, a gente partiu ali de 993 unidades, e aí a gente estava 41,9% abaixo do Caio, e agora a gente está chegando a 1.666 unidades e apenas 2,5% abaixo do nosso arquiteto. Então, a gente teve uma evolução de quase 70%, foi 67,77%, e justamente porque o nosso ponto de partida estava bem inferior. Então, a gente já está entregando de forma consistente resultados bem melhores, tanto para o terreno M quanto para o terreno G. E aí, para o mesmo terreno G, agora com vaga, a gente estava com o mesmo problema no terreno M. Então, a gente não estava conseguindo chegar nessa proporção de 1 para 1. Então, a gente estava com 576 unidades e ela era superior ao que o Caio encontrou. Porém, a gente teve 442 vagas e aí a gente estava 17% abaixo do Caio. Então, rodando o mesmo terreno, agora no Q3, a gente não conseguiu chegar no 100% e aí justamente a gente não conseguiu chegar porque tinha essa área de app, mas a gente conseguiu 96% dessa proporção ali 1 para 1, e a gente conseguiu 500 unidades que foram quase 5% abaixo do arquiteto, e 491 vagas, que seria 8,4% abaixo. Então, a gente teve uma evolução nos últimos 3 meses de 11%, mas aqui a gente também consegue resultados mais consistentes, e a gente acredita que, por conta da área de AVP, a gente não conseguiu resultados ainda melhores, mas pelo menos já foi um resultado também bem mais expressivo. E por último, no terreno G, com vagas, a gente também estava com problema lá da proporção 1 para 1, então a gente estava encontrando 90 de proporção, e a gente partiu de 980 unidades, que seria 3% superior ao Caio, porém, 897 vagas, que seria 5% abaixo do nosso arquiteto. E esse é o único cenário que a plataforma já conseguiu resultados superiores ao nosso arquiteto. Então, a gente conseguiu essa proporção ali de 100% e 952 unidades em 952 vagas, que seria 0,7%. Não chegou a 1%, mas isso já é uma grande vitória para a ArcGen, que a gente conseguiu justamente superar ali o nosso arquiteto, e aí acho que dá um bom ponto de partida para que o usuário consiga cada vez mais aprimorar a solução na plataforma, e a evolução da plataforma nesse último trimestre foi de 6,13%. Então, acho que de forma geral ali, que a gente conseguiu extrair de resultado é que o terreno P, a gente está 13% inferior, então é o pior cenário, digamos assim, da ArcGen, e que a gente está ajustando os parafusos para conseguir um resultado cada vez melhor, mas terrenos M, G e GG, que seriam acima de 5.000 metros, a gente já está entregando de forma mais consistente.